O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em uma festa de casamento em Caná da Galileia. E isso está registrado no Evangelho de João da seguinte maneira. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse então a mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. E ordenou-lhe Jesus, dizendo: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E então lhes disse: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E eles o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os serventes sabiam, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando o povo já tem bebido bastante, então põe o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Se você prestar bastante atenção nos versículos 3, 4 e 5, você vai aprender o que fazer quando a sua oração não receber uma resposta imediata. Vejamos. A festa estava cheia de convidados, e o vinho havia acabado bem no meio da festa. Maria então se dirige a Jesus e lhe diz: eles não têm vinho. Então Jesus se mostra indiferente para ela. Ele responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Como quem dissesse: isso não é problema meu. Quantas vezes nós oramos, apresentamos a Deus o nosso problema e parece que Ele não se importa? Quantas vezes nós pedimos e não vemos a resposta? O que fazer nessa hora? Que atitude tomar quando a resposta de Deus não vier de imediato? É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Tem pessoas que se oram e não recebem logo uma resposta. Elas viram as costas para Deus, como se Ele não quisesse resolver o problema delas, o que não é verdade. Deus nunca nos deixa sem resposta. Ele nunca recusa um pedido feito em nome de Jesus. Aliás, se o Pai recusasse, o próprio Filho atenderia o nosso pedido, para que o Pai fosse glorificado nele. Foi o próprio Senhor Jesus quem afirmou isso. Ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nunca nós devemos sequer pensar que Deus não quer nos abençoar. Isso é uma ideia errada, porque a natureza de Deus é ser benigno e misericordioso. E a Bíblia afirma que Ele é galardoador, isto é, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Muitas vezes acontece de pedirmos algo e a resposta não vem de imediato. O que devemos fazer nessa hora? Devemos fazer exatamente aquilo que Maria falou para os serventes fazerem. E o que foi que ela falou? Está escrito aqui no versículo 5. Disse então Maria aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Quando depois de orar, a sua resposta não vier, não negue a sua fé dizendo para você mesmo que a sua oração não valeu. Nunca volte atrás na sua oração. Você orou, determinou a saída do mal, fique firme, mesmo que você não veja o resultado de imediato. Permaneça crendo e fique atento ao que Deus vai falar para você, porque com certeza Ele vai falar no seu coração. A solução será dada.
E isso pode acontecer nas próximas horas ou quem sabe até nos próximos dias. Porque há casos que o milagre é feito imediatamente. Há casos que nós precisamos tomar algumas atitudes para permitir que o milagre aconteça. Como foi o caso dessa festa em Caná da Galileia. Quando acabou o vinho, os serventes, os ajudantes da festa, tiveram que encher a talha com água para depois tirar e levar ao mestre-sala. Jesus não fez simplesmente aparecer o vinho. Era preciso que os serventes colocassem água ali para que ele então transformasse aquela água em vinho. Então há coisas que nós pedimos a Deus e não é feita de imediato porque tem uma parcela nossa. Tem algo que nós precisamos fazer para permitir que o milagre aconteça. Então, fique firme nisso. Se você orou, determinou, a coisa não aconteceu, você ainda não viu aquela resposta favorável, espere. Deus vai dar a solução. Pode ser que você tenha ainda que tomar alguma atitude, fazer algo que Ele vai revelar para você fazer, para que o milagre aconteça na sua vida. E de que forma Deus vai falar contigo? Pela confirmação da palavra. Isso pode acontecer quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver ouvindo uma pregação, ou muitas vezes até Deus usa alguém para falar algo com você que condiz com aquilo que você pediu em oração. Tem várias formas de Deus se chegar até nós. Deus tem várias maneiras de falar com o homem. Mas é preciso que você fique atento, porque tudo tem que estar de acordo com a santa palavra de Deus. Eu já ouvi dizer sobre uma certa pessoa que queria muito prosperar de qualquer jeito, queria ficar rico, e um dia ela sonhou com alguns bichos, e quando ela acordou, então ela pensou que era Deus que estava falando para ela, dando a dica para ela ficar rica. Aí ela pegou um pouco dinheiro que tinha e foi correndo jogar no bicho. E daí você já pode imaginar o que aconteceu. Deu bode. Perdeu tudo. E o bicho ainda ficou zombando dela. O bicho que eu digo é o capeta, ficou zombando dela. Então não se deixe levar por qualquer pensamento, sonho, coisas que você ouve por aí. É certo que quando nós buscamos uma resposta de Deus, a resposta virá. E pode vir de muitas formas, mas tudo em conformidade com a palavra de Deus. A melhor maneira de você ter certeza de que é Deus quem está falando contigo é que aquilo que veio em sua mente seja confirmado pela palavra. Isso não quer dizer que Deus hoje não fala mais com as pessoas de outra forma, não. Deus fala pela palavra dele, a Bíblia, mas também Deus tem outras formas de falar com a pessoa. Mas sempre tem que estar de acordo com a palavra. Tem pregador aí que diz que hoje Deus não fala mais através de sonho, através de visões, só fala na leitura da Bíblia. Não, não é só não. Eu discordo desse pregador. Está escrito na Bíblia assim, que nos últimos tempos Deus nos tem falado por seu Filho, Jesus. Isso é pela palavra. Sim, tudo pela palavra. Mas Deus pode muito bem falar com você de outra forma. Mas tem que estar de acordo com o que está escrito na palavra, na Bíblia. Qualquer ideia, pensamento, sugestão que vier tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Se não estiver, não é de Deus. A Bíblia diz claramente em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que João está dizendo aqui? Que não devemos acreditar em tudo que ouvimos, ou em tudo que pensamos, ou sonhamos, e nem mesmo em tudo que vemos. Ele diz, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Como é que eu sei que algo vem de Deus ou não? No versículo seguinte, João disse, nisto conheceis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Então, como é que eu sei se o que eu sonhei, ouvi, vi, li, entendi, como é que eu sei se é de Deus ou não é de Deus? Como é que eu sei se é Deus falando comigo, me dando uma posição do que eu devo fazer para alcançar a bênção, ou se aquilo é imaginação minha, ou se é coisa do demônio? Como é que eu sei? Preste atenção, está escrito aqui: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo. E o que é confessar Jesus Cristo? É estar de acordo com Ele. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. É o verbo de Deus que se fez carne. Isso é, que veio ao nosso mundo da forma humana. Mas Jesus é a palavra. Quem confessa Jesus como um homem que nasceu da Virgem, mas não o vê como ele sendo a palavra de Deus, o próprio Deus, que se fez humano e que assumiu a forma de um homem, a pessoa que não entende e não assume isso, essa pessoa não é nascida de Deus. Ela ainda não recebeu o Espírito de Cristo, mas sim o do anticristo, o falso profeta. Mas então, voltando à explicação que eu estava dando aqui, como é que eu sei discernir se a resposta que eu estou esperando veio de Deus ou não? Se ela confessa Jesus Cristo, é de Deus. Se aquela resposta, aquele pensamento, aquela ideia, aquele sonho, confessa Jesus Cristo, é de Deus. Caso contrário, não é. Mas espera aí, como é que um sonho, um pensamento, uma palavra vai confessar Jesus Cristo? Muito simples. Se esse sonho, esse pensamento, essa palavra estiver de acordo com a palavra de Deus, então ela está confessando a Cristo, porque Jesus é a palavra. Se a resposta para a minha oração condiz com o que a Bíblia ensina, se é algo que a Bíblia aprova, então eu posso estar certo que é de Deus. Caso contrário, não é. Se me veio em mente fazer alguma coisa que a Bíblia não aprova, pode parar por aí, não foi Deus quem falou comigo. Esse espírito não é de Deus, é do anticristo. Não está confessando Jesus. No exemplo que eu citei acima, se a pessoa que sonhou e julgou o pouco que tinha no bicho, pensando que aquilo era uma dica de Deus para ela ficar rica, se antes de fazer essa besteira ela examinasse as Sagradas Escrituras para ver se o sonho dela era proveniente de Deus ou não, ela ia descobrir que o espírito do sonho dela era o espírito do anticristo. Por que era um espírito do anticristo? Porque nega Jesus Cristo. E o que é negar Jesus? É falar contra a palavra de Deus. É falar o contrário daquilo que a Bíblia diz. E o que foi que Jesus disse a respeito desse negócio de jogo? O que foi que ele disse? Sabe não? Então vamos para Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesus falando ao povo, ele disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Essa é a palavra de Deus, esse é o Espírito de Cristo. Aí se você sonha diferente, como ele sonhou, e acha que aquilo é de Deus, está errado, aquilo é do anticristo. Negou a Cristo, negou a palavra de Deus, está contra. A Bíblia diz mais ainda, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Tem mais. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. E agora vem uma advertência séria também. Colossenses 3, versículos 5 e 6 diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Aqui fala sobre o que você tem que exterminar, ou seja, tirar completamente da sua vida. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E por que você tem que banir isso da sua vida? Colossenses 3, versículo 6. Porque
Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem tiver um mínimo de inteligência e amor pela vida, não vai querer provocar a ira de Deus. Mas vamos então voltar ao primeiro assunto que nós estávamos estudando. Prepare o seu coração para ouvir a resposta de Deus quando você orar, porque certamente a resposta virá. Mas fique atento para não se deixar enganar. Quando Deus fala, Ele nunca nega a si mesmo. Ou seja, Ele sempre fala de acordo com a sua palavra, de acordo com a Bíblia. Então, se você orou e a resposta não veio de imediato, não negue a sua fé também, não volte atrás na sua oração. Espere pela resposta de Deus. Ele sempre responde. Quando Maria falou com Jesus que o vinho tinha acabado, preste atenção. Quando ela falou com Jesus, acabou o vinho, de início pode até parecer que ele se mostrou indiferente. Parece que Jesus não estava se importando com o que estava acontecendo. Mas estava, Deus sempre se importa conosco. Maria sabia que ele ia fazer algo. Ela tinha certeza no coração dela que ele não ia permitir que aquele pai de família fosse envergonhado diante dos seus convidados. Porque veja bem, uma festa de casamento, e acaba o vinho, acaba a bebida no meio da festa, era uma vergonha tremenda para aquele pai de família. Acabar o vinho no meio da festa era um vexame tremendo. Aliás, veja o seguinte, no Salmo 37, versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor conhece o dia dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia da adversidade, e nos dias de fome se fartarão. Então, Jesus certamente ia se importar com aquele pai de família. Porque diz a Escritura que não serão envergonhados no dia da adversidade. E aquele momento era um momento de adversidade. Era um momento adverso para aquele pai de família. Acabou o vinho no meio da festa. Então Maria foi correndo falar com Jesus. Jesus falou: mulher, não tenho nada com isso, né? Em outras palavras. Mas ela disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Por que ela disse isso? Porque ela sabia no coração dela que ele ia fazer alguma coisa, ele ia tomar uma atitude. Porque, sendo Deus, ele não ia permitir que ficasse envergonhado aquele pai de família, porque certamente aquele povo era servo de Deus. Senão Jesus não estaria ali como convidado, senão Maria não estaria ali. Então, creia que a resposta virá quando você orar. E quando a resposta vier, atenda, obedeça, faça o que Deus colocar no seu coração. E você vai ver que tudo é possível àquele que crê. Quando se obedece à palavra de Deus, a água é transformada em vinho. A miséria vira prosperidade. A lágrima se transforma em sorriso. A dor deixa de existir e até a tristeza salta de alegria. O segredo da vitória é crer. É confiar sempre. Jesus afirmou que aquele que crer, ainda que esteja morto, viverá. O que quer dizer isso? Ainda que o problema seja sem solução, ele será solucionado. Se você crê, vai acontecer. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ele disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E ela viu. Isso também vale para mim e vale para você. Vamos orar agora? Feche os olhos então, põe as mãos no coração. Fale com Deus agora enquanto eu oro por você. Vai falando com Ele sobre o que é que está faltando na sua vida. O que é que está faltando para a sua felicidade ser completa? Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração a favor de todos os que estão orando comigo e venho te pedir: ouça o que essa pessoa está falando agora. Ela está dizendo o que ela necessita que o Senhor faça por ela. Ó Pai, essa pessoa que está vivendo oprimida, cabisbaixa, envergonhada por causa da situação que ela está passando. A vida dela está como uma água, sem sabor, sem aroma, sem cor. Pai, muda essa situação. Transforma essa água em vinho. Transforma a vida dessa pessoa, dando-lhe cor, sabor, trazendo de volta a alegria. E eu vou dar a minha contribuição para que isso aconteça na vida dela. Em nome de Jesus,
eu paraliso a ação dos demônios na sua vida, eu amarro todo o espírito de miséria, de enfermidade, de fracasso, de derrota, e você, espírito que se encostou nessa pessoa e não deixa ela se realizar na vida. Em nome de Jesus, sai e nunca mais volte. Pai, eu dou a bênção para essa pessoa em nome de Jesus Cristo. E que assim seja. Amém. Graças a Deus.